Estamos no nosso momento Eis-me Aqui e hoje nós vamos falar acerca do padrão indispensável de todo verdadeiro, de todo cristão. E esse padrão ele está expresso em Gálatas 5, capítulos 22 ao 26. É o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, ele aparece na vida do cristão de forma natural. Não dá para forçar. A pessoa não pode forçar que ela tem o fruto do Espírito. E porque as pessoas que conviverem com você, se você não tiver, isso vai ser notório, vai aparecer de forma muito clara. Então esse fruto do Espírito, não vamos falar de todos, vamos falar do amor, da pureza, da longanimidade. O amor, 1 Coríntios 13:3 fala sobre o amor. O amor é a base de tudo. Então o Coríntios ele vem mostrando para nós que eu posso até, em nome do amor, eu posso dar meus bens, eu posso entregar o meu corpo, mas se esse amor aí não for verdadeiro, de nada vai adiantar. É como um sino que toca sem razão nenhuma, um sino que toca sem estar fazendo nenhuma chamada. Nós precisamos viver esse amor verdadeiro, esse amor que tudo suporta. Ah, mas é difícil suportar. Claro, em nós tudo é difícil. Por isso que quando a gente fala sobre santidade, e nós vemos que a santidade ela nos atrela à pessoa de Jesus Cristo, nele nós podemos tudo. Em nós não podemos nada, porque a nossa bondade e o nosso amor, em nós, ele nem é verdadeiro, porque a gente ama hoje e já não ama mais amanhã. Porque nós fazemos coisas hoje porque é do nosso interesse hoje. Mas amanhã, se não for mais do nosso interesse, nós não queremos mais fazer. Entende que a nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai impedir que nós vivamos a verdade do amor de Deus. Nós precisamos de Jesus, dos seus ensinamentos, de ter um relacionamento íntimo com Ele o tempo todo. Não existe um relacionamento íntimo com Jesus, eu acordo de manhã, então eu me sento, eu leio a Bíblia, eu oro, pronto, eu tive ali um relacionamento com Jesus e agora eu vou trabalhar ou eu vou fazer outra coisa qualquer e acabou. Não, é algo ininterrupto. Eu começo de manhã e eu vou o dia inteiro e eu deito falando com Jesus e eu acordo de madrugada e eu vou pensar nele e eu vou acordar de manhã para um novo dia pronta para fazer a vontade dele, porque ele tem coisas novas todos os dias nas nossas vidas. Então o amor, ela é a base de tudo, ele é a base de tudo. Sem amor, a gente não faz nada. E no nosso amor, a gente faz até coisas que não deviam fazer. Quantas pessoas tendo dificuldade nas suas vidas por causa de um amor? Ah, mas eu amava. Mas o amor que sai de nós não é um amor real, um amor constante. Mas o amor de Deus é algo maravilhoso. É algo que é o necessário para nós vivermos. Nos sentir amado por Deus em todo o tempo da nossa vida é o combustível que a nossa alma precisa. Então, é indispensável a todo verdadeiro cristão o amor. O outro ponto é a pureza. A pureza, ela é a crucificação que o cristão faz de sua velha natureza de forma impiedosa e decisiva, e isso vai gerar um fruto real. Nossa, eu me proponho a manter-me pura. Por conta disso, não vai haver nada que vai me contaminar. Nada vai contaminar meu pensamento, não vai contaminar a minha fé, não vai contaminar o meu propósito criado em Deus, não vai contaminar o meu relacionamento com quem quer que seja. A pureza. A pureza, ela nos torna de tal forma assim, tão transparente, que as pessoas que convivem conosco, elas vão sentir, elas vão ver que as nossas atitudes elas são verdadeiras, elas são reais, a gente é transparente. O que nós estivermos sentindo, se a gente estiver alegre, ou se nós estivermos tristes, se nós estivermos eufórico, tudo isso vai transparecer, porque a pureza, ela faz com que nós sejamos transparentes. Olha para uma criança. A criança é pura.
A criança, ela fala o que vem na mente dela, mas o que vem na mente dela é aquilo que ela tem vivido na sua vidinha e que ela tem visto da sua família. E a gente deseja que uma criança seja pura. Então a gente ensina para essa criança coisas que não vão contaminar o eu daquela criança. E Deus nos quer assim. Deus nos quer com essa pureza incontaminável, algo que faz com que essa nossa natureza pecaminosa, a gente sepultou ela. Claro que ela está conosco ainda, mas ela foi sepultada por Cristo. E nós vamos buscar aquilo que realmente traz vida, aquilo que realmente traz satisfação, algo real. Romanos 6, versículos de 1 a 4, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Trazer pureza para a tua vida é andar em novidade de vida. Andar diante do Senhor, andar de maneira que Ele possa se agradar das tuas atitudes. O terceiro ponto é a longanimidade. A longanimidade é a parte do fruto do Espírito que nos leva a relacionar com o nosso próximo de maneira amorosa, bondosa, gentil, independente de provocação, sem afrontas. É importante a gente entender que essa longanimidade, ela vai fazer com que nós suportemos, igual quando fala acerca do amor, né? Você suportar, longanimidade é você ser longânimo, você é demorado para se irritar. E quanto mais a gente demora para nos irritar numa situação, nós temos condições de pensar, de avaliar, de ver prós e contras, de ver o lado do outro. Por que essa situação aconteceu? Por que essa pessoa falou isso? Então, sabe, você coloca aí o amor, porque você vai entender a razão pela qual as situações aconteceram. E você tem condições de, avaliando isso, você pode consertar as coisas, você pode ir adiante. A palavra de Deus nos diz que se alguém chamar você para caminhar 1 milha, caminha 2. Se tirar a tua veste, o teu capote, pediu, dá o que você tiver, vai além. A palavra de Deus também nos diz que a nossa bondade, as coisas que saem de nós, elas precisam ser muito maior do que a forma com que o mundo age. Nós temos que exceder. Temos que exceder num sentido de que as pessoas que convivem conosco, elas percebam que existe algo diferente em nós. Não é por nós. Não é a nossa pessoa que precisa ficar em evidência. É a pessoa de Cristo. São as pessoas que vivem com você, elas observarem que tem algo diferente em você. E esse alguém, esse algo é Jesus. Então, ainda que elas vão embora e a gente nunca mais não as encontre, elas vão levar na mente a lembrança de que existe um Deus verdadeiro que opera nas nossas vidas e que faz de nós pessoas boas, porque nós não somos bons. A palavra de Deus já nos mostra isso. A nossa bondade, ela tem uma série de situações, ela vai passar por uma série de contextos, mas a gente precisa mostrar a bondade que vem de Deus, e isso é muito bom. Agindo assim, essa pessoa restaurada por Deus, ela vai evidenciar esse Filho de Deus, esse Deus longânimo, porque Deus é longânimo. Pensa na longanimidade que Deus teve com você, comigo. Olha o tempo que Ele esperou por nós. Olha o tempo que Ele tem esperado por nós. Então, nós vemos que essas características são todas assim
tremendas diante de Deus. Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha só, revestir é você colocar sobre si, é você colocar sobre o teu ser, é nós entendermos que em nós, só em nós não somos agradáveis a Deus, mas quando nós nos revestimos das coisas que Jesus preparou para nós, Deus olha para nós e vê em nós a pessoa do Filho dele, amado, esse amor tão grande que Deus tem pelo seu Filho e que deu para nós. Olha que privilégio maravilhoso! Deus sente por nós o mesmo amor que sente por Jesus. Outra característica é a mansidão. É a prática de uma vida de humildade, onde é reconhecido o valor que o outro tem, onde nós compreendemos que nós não somos superiores. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós. Imagina, eu considero o meu próximo superior a mim e ele me considera superior a ele. Olha só, esse relacionamento vai ser algo que vai espelhar a pessoa de Cristo. Quem estiver ao nosso redor vendo a nossa vida, ela vai observar que nós temos muita sabedoria que vem da pessoa de Jesus. Filipenses 2, de 5 a 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Será que para nós é difícil nós permitirmos que haja em nós esse sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Porque olha, morreu por nós, não olhou o nosso pecado, antes nos amou, abriu uma porta para que nós pudéssemos entrar nesse reino maravilhoso. Não merecíamos, mas Ele permitiu que nós entrássemos ali. Manso. E mansidão não significa aquela pessoa que aceita tudo que acontece, ou que tem uma forma de falar muito branda. Mansidão não é isso. Mansidão é ver a forma com que Jesus, é aquela humildade com que Jesus nos suportou. Porque pensa bem, se nós mesmos, uns aos outros, às vezes nós não nos suportamos, porque nós vemos características em nós que a gente não gosta, às vezes característica em outra pessoa que a gente não gosta, e Jesus viu isso não só de uma pessoa, mas de toda a humanidade, e Ele só nos amou, nos ensinou, nos exortou. Isso é muito importante. Nós precisamos pedir a Deus que nos torne manso, que as pessoas vejam em nós essa mansidão, essa maneira de ver as coisas, de agir de forma sábia, de não permitir que a ira tome lugar na nossa vida. É normal nós nos irarmos. A palavra de Deus diz que nós podíamos nos irar. Só disse que nós não poderíamos permitir que o sol se pusesse sobre a nossa ira. Então, é natural o sentimento? Sim, é natural, nós somos seres humanos. O que não é natural é nós permitirmos que esse sentimento de ira tome conta de nós de tal forma que nos impeça de raciocinar, que nos impeça de agir de forma correta, que nos impeça de agir da forma que Jesus agiu. E o último ponto é o domínio próprio. Domínio próprio, controle. Olha, controlar os nossos desejos e as nossas vontades é a nossa maior luta, porque nós temos a tendência de que as coisas precisam ser como a gente quer. Tem que funcionar da nossa forma, do nosso modo, mas as coisas não são assim. E Cristo demonstrou assim de forma muito clara um exemplo de domínio próprio. Imagine o que ele passou. Quando a gente lê a palavra, quando a gente olha nos evangelhos,
nós vemos quantas afrontas Jesus passou. E até mesmo no ensinamento dele, andando com os seus discípulos, ensinando, orientando, quantas vezes eles não fizeram aquilo que Jesus falou. E a gente observa, quando Jesus ele é entregue àquela liderança e ele é morto e ele vai para a cruz no nosso lugar, só depois da ressurreição dele que muitos dos discípulos dele lembravam aquilo que ele tinha ensinado. Então nós vemos que a nossa capacidade, nós como seres humanos, nós temos essa tendência de esquecer. Nós esquecemos as coisas que Jesus fez. Por isso que a Bíblia vem nos dizendo assim, volta lá onde caíste, lá no teu primeiro amor. E nós precisamos muito, esse nosso domínio, nós aprendemos a nos dominar, aprender a buscar as coisas que são do alto e não as que são da terra, a ter propósitos reais, propósitos que culminam lá na vida que nós teremos com Jesus, buscar as coisas que são do céu e não as que são da terra, dar importância realmente nesse aprendizado que vai formatando o nosso ser espiritual, para que nós cheguemos à estatura de homens e mulheres perfeitos. O próprio Jesus, ele disse em João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Se somos servos, se chamamos Ele de Pai, se dizemos que pertencemos a Ele, como não fazer a vontade dEle? E mais, uma vontade que só traz para nós vida abundante, vida de satisfação, sabe? Aquela alegria de participar da obra do nosso Deus. Isso é algo que nós não podemos nos esquecer. Então nós vimos que nós precisamos entender que para nós seguirmos esse processo de santificação, nós temos que verdadeiramente seguir cada passo. Entender que a santificação, ela vem pela palavra de Deus, ela vem pela Trindade, ela vem pelos ensinamentos que Deus nos traz. Entender que tudo que Deus colocou na Bíblia para nós é para que nós possamos seguir de fé em fé, crescendo cada vez mais. Nós precisamos entender que existe um padrão. O mundo traça seus padrões, mas nós, os servos de Deus, e todo aquele que quiser participar dessa vida com Deus, ela precisa seguir esse padrão de santidade, autenticidade, verdade, fidelidade e entender que Deus espera de nós, porque é possível. Tudo aquilo que o Senhor nos colocou na sua palavra é para nós, é para vivermos, é para desfrutarmos. Vamos desfrutar da presença de Deus. Vamos desfrutar dessa salvação tão maravilhosa que Jesus nos deu. E o que dizer do Espírito Santo? Que nos consola, que nos lembra, que nos exorta, que está diante de Deus gemendo a nosso favor. Então, são coisas tão tremendas que é impossível a um ser humano, e principalmente a um servo de Deus, não atentar. Deus espera que os seus filhos tenham um padrão santo de vida, que o seu procedimento venha a ser santo e que as pessoas vejam a santidade de Cristo em nós. Esse tem que ser o nosso maior desejo. Entender que com a nossa vida nós tocamos pessoas. Entender que com a nossa palavra, que as nossas orações, que, sabe, abraçar. Agora não, que tem a pandemia, mas olha, quanta coisa boa Deus colocou em nós. Era dele e Ele deu para nós. Não merecíamos, mas Ele deu tudo isso para que nós pudéssemos viver com Ele isso. Participar e desfrutar. Desfrute de Deus. Essa palavra, ela ensina tudo o que nós precisamos. É o nosso alvo, é a nossa bússola, é tudo de bom. Então, não negligencia
Aqui testifica sobre Jesus. Aqui você vai aprender a amar Jesus de verdade, o Jesus verdadeiro. Não o Jesus que fala por aí, mas o Jesus que está aqui, o Filho de Deus, o maravilhoso Filho de Deus. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor. Te agradecemos por essa salvação que o Senhor nos deu e por esse cuidado diário que o Senhor tem com cada um de nós. Pai amado, ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua palavra e a vivê-la e ter prazer de passar essa palavra para todos quanto passarem pela nossa vida. Nós queremos marcar pessoas, nós queremos deixar um legado, e o legado maravilhoso de salvação e de vida é tudo isso que nós aprendemos aqui. Muito obrigado, Pai amado, por tudo. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.